glória a Deus, maravilhoso é verdadeiramente contemplarmos o Senhor e vivermos na beleza da sua santidade. Eu quero convidar a igreja, quero convidar os irmãos que estão conosco no templo, aqueles que estão conosco pelas redes sociais, para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. E eu tenho convicção plena que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Lucas capítulo 9, versículo 1. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia e graça para conosco. Somos, ó Pai amado, os teus filhos, nós te amamos, nós te adoramos e nos alegramos por estarmos na tua casa. Lucas capítulo 9, versículo 1 nos diz o seguinte. Lucas capítulo 9, versículo 1 diz: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao saís daquela casa, daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Amém, amados irmãos? Essa instrução de Lucas também está narrada em Mateus e Marcos e vai suceder no contexto de Lucas, logo depois da cura da mulher que estava enferma, da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo. Lucas tem esse cuidado de trazer essa informação para nós, um pouco mais de detalhes, e aparentemente alguma divergência de informação entre o texto de Mateus, Marcos e o de Lucas, mas podemos entender como um estilo de escrita, uma diferença de prioridade na escrita ou no foco daquilo que cada um dos escritores queria narrar, não necessariamente como informações antagônicas, mas diferentes, dependendo do foco que cada um deu. Nós vimos aqui nesse texto que Lucas fala no final do versículo 3, de não ter 2 túnicas. Então era que você tivesse também uma dependência de Deus. Amados irmãos, nesse texto que nós estamos trabalhando, conversando nesta noite, eu dei o seguinte tema: temos de Deus um mandato e devemos cumpri-lo com esmero. Temos de Deus um mandato e devemos cumpri-lo com esmero. Por título, mandato divino. É o título desta mensagem. Mandato divino. E na nossa oração inicial, no período de oração, o Clebson orou pelos nossos congressistas, o Clebson orou pelo presidente da República, e nós temos no nosso país, nos poderes constituídos da República, nós temos o Legislativo, temos o Executivo, que são exatamente pessoas que recebem na democracia, recebem do povo um mandato de deputado para 4 anos, para senador de 8 anos, presidente da República no Executivo por 4 anos também. Então, essas pessoas recebem um mandato e eles têm que cumprir. Ao deixar de cumprir o mandato dentro daquelas regras pré-estabelecidas, eles correm o risco de serem impeachmentados ou de não serem reeleitos no próximo pleito, porque exatamente deixaram de cumprir o mandato que recebeu do povo. Nós aqui nesse texto recebemos também de Deus um mandato que nós devemos cumprir com esmero. O Senhor nos diz no versículo 1 de Lucas, dizendo a seguinte expressão: Tendo Jesus convocado os 12,
deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Esse é o primeiro ponto que nos ajuda a entender esta figura, essa expressão do mandato. Deus elege, Deus chamou os seus 12 discípulos e deu a eles poder e autoridade. E é exatamente esses valores que nos caracterizam também como mandato. Quando Deus dá a eles poder e autoridade, Deus também está dando a eles responsabilidade para fazer aquilo que o Senhor quer que eles façam dentro do poder que Deus deu a eles. Então, na figura do mandato, você tem uma representação, você recebe poder. Na democracia, os eleitos recebem um poder do povo, isso é democracia, o poder emana do povo. Nesse contexto aqui, os de 12 estavam recebendo poder e autoridade direto de Deus. Então, eles estavam recebendo o poder e naqueles momentos estavam sendo capacitados, recebendo de Deus o poder e também a responsabilidade de fazer ou para fazer a obra do Senhor. Então, Deus diz a ele, naquele momento, quando Deus os convoca, quando Deus chama os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Amados irmãos, é muito interessante essa expressão, porque quando o Senhor Jesus dá, ou dar aquele que tem, você só pode dar aquilo que você tem. E o Senhor Jesus nos diz lá em Mateus, capítulo 28, exatamente essa expressão. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus diz agora para o Senhor Jesus, está dizendo para os seus discípulos, olha, Deus-lhe autoridade, Deus-lhe poder e autoridade. Ele deu de quê? Daquilo que ele tinha. Ele deu todo o poder para os homens, ele deu toda a autoridade para os seus discípulos, não, mas diz o texto que ele deu-lhes poder e autoridade. Deu de quê? Daquilo que ele tinha. Ele tinha o quê? Toda a autoridade, mas ele deu toda não, ele deu de toda aquela autoridade que ele tinha, ele deu para os seus 12 discípulos, sobre os demônios e também para curar enfermos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então aquilo que Deus deu naquele dia para os 12 continua valendo para nós hoje. Deus nos deu autoridade, daquela autoridade que o Senhor Jesus tem como Deus, como onipotente, onipresente, onisciente. Ele nos dá também dessa autoridade. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, porque eu estou dando autoridade para você ir. Ide, portanto, porque eu vou convosco também todos os dias até a consumação do século. Toda autoridade me foi dada e dessa autoridade eu dou a vocês para que vocês recebam da minha parte um mandato, uma autorização, uma representação, um poder para fazer a minha obra. E um poder sobre quem? O poder que Deus nos dá não é sobre homem. O poder que Deus nos dá, não está nos dando poder para escravizarmos, para reprimirmos, para oprimirmos os homens, mas Deus nos dá poder sobre todos os demônios. Louvado seja Deus por isso. Deus não dá poder sobre um determinado demônio, sobre o Zé Pilintra, sobre o Tranca-Rua, sobre esse Pombagíria, não. Deus não dá poder sobre todos os demônios em nome de Jesus Cristo. Então Deus nos dá poder e ele diz assim, olha, dou poder Deus lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Amados irmãos, a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o homem, contra a mulher que foi feita à imagem e semelhança de Deus lá e posto no jardim do Éden. O homem caiu nessa queda no pecado, se corrompeu. Esta imagem de Deus no homem é a nossa autoridade, a nossa
guerra, a nossa luta e o poder que Deus nos dá e a autoridade não é para oprimir o ser humano, é para libertar o ser humano da opressão de Satanás. O poder e a autoridade que o Senhor nos dá não é para nós subjugarmos, humilharmos o ser humano, é para nós expelirmos os demônios que oprimem, que subjugam, que humilham o ser humano. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu um mandato para nós cumprirmos a missão dele, louvado seja Deus. Nós temos de Deus um mandato divino e devemos cumpri-lo com esmero, devemos cumpri-lo com fidelidade, devemos cumpri-lo com compromisso. Amados irmãos, o interessante também nesse texto, que ainda no versículo 1 diz, Deus lhe deu todo o poder e autoridade, Deus deu poder e autoridade sobre os demônios, sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Nem toda enfermidade é causada por demônios. Pode até ser provocado um acidente, uma coisa, mas tem enfermidade que precisa mesmo de um tempo, de uma medicação, uma quebra de uma costela, como nossa irmã Elizabeth, não vai ter que precisar de um tempo. Não é chegar lá e expelir demônio, até porque eu creio que não tem demônio na vida da minha irmã. Mas então ela precisa de um tempo para a calcificação dos ossos. Então nós vamos orar para que Deus dê graça para a calcificação dos ossos e logo esteja restabelecida a nossa irmã. Então nós oramos para que haja cura na vida de muitas pessoas, como é o caso da nossa irmã Elizabeth. E no caso daqueles que estão possessos, oramos para que oramos repreendendo os demônios em nome de Jesus, no mandato que Deus nos deu, na autoridade que Ele nos deu, no poder que Ele nos deu sobre todos os demônios. Louvado seja Deus. Nós não temos que ter medo, nós não temos que temer quando um demônio se manifestar na vida de um ser humano. Aquela pessoa não é o nosso adversário, não é o nosso inimigo, mas sim o que está nela é que é o nosso inimigo, é que é o nosso adversário, mas nós temos poder e autoridade recebida do Senhor para expeli-lo em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aí não precisa fazer entrevista com o demônio, não. Não precisa saber quem é. Só mande em nome de Jesus e ele tem que cumprir. Não tem que dar microfone, não tem que fazer entrevista, não tem que temer, não repreenda, porque você tem autoridade para isso. Nós temos autoridade e poder do Senhor em nome de Jesus. Então nós não temos que brigar com seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, são contra os demônios que estão aí, assolando, trazendo ideologias infernais. Não é coisa da mente humana, isso é coisa do inferno, que vai influenciando, oprimindo, conduzindo para que negue a existência de Deus, esqueçamos de Deus e ficamos cada vez mais na dependência desses demônios, dessas potestades. Mas em nome de Jesus Cristo, nós não vamos ceder, nós não vamos retroceder e nós vamos avançar na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, eu disse que no nosso tema nós temos um mandato do Senhor e que nós temos que cumprir com fidelidade, com zelo, com esmero. Porque quando Deus nos dá esse mandato que Ele deu ao seu discípulo lá, aos 12, e que chega para nós também aqui hoje, no versículo 2, nos diz por que Deus deu a eles tanto poder, por que Deus deu a eles sobre tanta autoridade. O versículo 2 diz assim, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Deus não nos dá poder, Deus não coloca uma metralhadora nas nossas mãos, Deus não nos dá autoridade só para nós ostentarmos, não, irmão. Falar em língua, dom de cura, dom de milagre, não é para o homem ostentar, é para trabalhar para a obra do Senhor, é uma capacitação do Senhor para pregar o Evangelho. Quando Deus chama os 12, dá a eles poder e autoridade, e agora Deus os lança, Deus os envia, como um arqueiro lança uma flecha com um objetivo específico de alcançar um alvo. É assim que Deus faz. Deus pega aqueles homens, dá a eles poder e autoridade, como um arqueiro pega uma flecha e afina, amola bem a sua ponta, percebe o alinhamento do arco e solta aquela flecha para alcançar um objetivo. Assim o Senhor fez com seus 12 e faz conosco hoje, quando Ele diz, depois de dar a eles poder e autoridade, Deus também agora os enviou a pregar
o reino de Deus. Louvado seja Deus. Para que você tem o dom de tocar violão? É para tocar para Deus. Para que você tem um dom para mexer com tecnologia? É para servir a Deus. Para que você tem um dom chamado de Deus para fazer missões? É para fazer missões, é para a glória de Deus, não é para se ostentar, não é para aparecer, é para a glória do Senhor. E ai de nós se cumprirmos negligentemente o mandato recebido do Senhor. Deus nos deu um mandato e devemos cumpri-lo com fidelidade, com esmero. Ele disse, também os enviou, ao capacitar, ao dar poder, Deus puxa o arco e solta essas flechas, enviou-os a pregar o reino de Deus. Não vai pregar a minha filosofia, não vai pregar a placa da minha igreja, não vai pregar a minha teologia, mas vai pregar que o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está aqui entre nós, o Senhor Jesus chegou e nos deu autoridade, por isso que temos um reino para expulsarmos demônios, para expulsarmos, curarmos enfermos, na autoridade do Rei Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amado irmão internauta, amados irmãos que estão no templo do Senhor, o reino de Deus já chegou de estar aqui. O Senhor Jesus, nós fazemos parte desse reino de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, quando voltar, concluirá esse reino do Senhor. O reino de Deus é chegado e nós fazemos parte, nós temos autoridade e poder do Senhor para pregarmos esse reino. É por isso que nós estamos aqui pregando do reino de Deus e a curar enfermos. É para nós curarmos em nome de Jesus Cristo. É para nós curarmos para a glória do Senhor. Não é para nós ter medo, não é para nós retrocedermos, não é para nós nos abalarmos quando nos advém a enfermidade. Nós temos tantas notícias ruins de enfermidade, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra, e louvado seja o Senhor. Nós cremos na cura da irmã Rosângela, que mora com a irmã Glenda. Nós cremos no poder de Deus, na misericórdia do Senhor. Ele disse, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí você vai me dizer, pastor, eu nunca vi um milagre, nunca aconteceu comigo. A pergunta é, e você já foi? Você já orou pelo enfermo? Você já orou para expulsar um demônio? A Bíblia nos diz em Marcos 16, versículo 19 e 20, exatamente uma informação muito interessante desse tipo de gente, ou entre nós que pensamos assim, eu nunca vi um milagre, eu nunca vi um demônio sendo expulso. A palavra de Deus nos diz em Marcos 16, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Os sinais que os seguiam. Alguém vai seguir se eu ficar parado? Eu estou bem aqui parado, alguém vai me seguir? Não. Só vai seguir quem está caminhando, em movimento. Os sinais seguirão aos que creem. Precisa estar em movimento, precisa estar fazendo a obra. Mas eu nunca orei para o enfermo, nunca vai curar nenhum. Eu nunca expeli um demônio, nunca orei expelindo um demônio, nunca vai expelir nenhum, porque você não faz. Deus não nos capacitou, não nos deu poder para a gente ficar acomodado dentro do nosso mundinho, não. Deus nos chamou e nos capacitou e enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Este é o mandato que Deus deu. Amados, se nós não cumprirmos esse mandato, nós estamos sendo servos infiéis. Quase que eu dizia que não ia ser eleito de novo, reeleito. Mas no Senhor não, em nome de Jesus. Nós não vamos perder essa eleição. Mas nós somos servos infiéis se nós não cumprirmos o mandato fielmente que o Senhor nos deu. Cumprimos com fidelidade, Ele nos chamou e nos deu poder e autoridade, e agora nos enviou para pregarmos o reino, para fazer missões. Abra o seu coração para a obra missionária. Você é fruto, eu sou fruto, nós somos fruto da obra missionária. Um dia alguém saiu da Suécia, um dia alguém saiu dos Estados Unidos ou de outra parte do mundo, e o Evangelho chegou até nós.
Um dia alguém saiu da Europa e o Evangelho chegou até nós. Alguém deixou sua casa, sua pátria, sua vida por amor a nós, por amor às almas, e nós fomos alcançados. Essa pessoa que foi enviado como uma flecha, com alcançar o alvo, alcançar o Brasil, alcançar Brasília, alcançar o Betel brasileiro, alcançar a minha vida, alcançar você, nos alcançar com a palavra, com o Evangelho da salvação. Vamos derrubar a resistência para esta missão, para esta palavra missão. Tem gente que quando fala de missão, parece que os ouvidos doem, os tímpanos vão estourar. Mas abra o seu coração. Nós somos alvo desta missão de Deus. Nós somos alcançados pela sua misericórdia do Senhor. E ainda mais o Senhor nos instrui no versículo seguinte, ao cumprir o seu mandato. Ele diz, e disse-lhes, mais uma informação, uma orientação, nada leveis para o caminho, nem bordão, para você não ficar se encorando, nem alforje, não precisa levar, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Amados irmãos, o que o texto está nos dizendo aqui, fique na total dependência minha, sou eu que vou cuidar de você. Não vá pensando, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu não vou porque eu não tenho roupa, eu não vou porque eu não tenho transporte, não, eu não vou porque eu não tenho... Não, vá na dependência, quem vai cuidar de Deus, quem vai suprir o alimento é o Senhor, quem vai te levar é o Senhor, quem vai te guiar pelo caminho é o Senhor, quem vai te sustentar é o Senhor, não é o bordão, quem vai te alimentar não é a despensa que você tem na sua mochila, na sua conta bancária, o pão é o Senhor que vai enviar dos céus. Quando não tiver nada para enviar, Deus vai usar os corvos para levar picanha assada para você. A obra é dele. Ele só diz, vai porque eu te dei autoridade, te dei poder e eu estou te enviando. Vai com fé, em nome de Jesus. Assim que é a obra. Não vou esperar, não vai não, estou esperando casar. Vai para o campo, lá nos campos Deus te dá o casamento. Não espera não, vai logo. É Deus que está dizendo, Ele te chama, Ele te capacita e Ele te envia para fazer a obra do Senhor. Mas pastor, como é que eu vou para o campo pregar? E se o povo não quiser me ouvir, Senhor, lá eles são muito idólatras, lá eles são muito ricos, lá eles são muito pobres, lá eles são canibais, e o que é que tem? Se eles não te comerem, a terra vai comer. Então, vai ser comido de qualquer jeito. Deixa, alimente, sirva para alimentar, é bom estar cevado para dezembro. Coma, deixa Deus te usar. Versículo 4 nos diz exatamente isso. Essa não é preocupação minha nem sua. Pregue o Evangelho. Entrega o folheto. Prega a tempo e fora de tempo. Porque no versículo 4 diz assim, na casa em que entrardes, ali permanecei e dali sairei. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Não é preocupação, não é responsabilidade minha. O problema é deles. Quando eu prego o Evangelho, os céus, o Evangelho passa a ser juiz, testemunha de que o Evangelho foi pregado, de que ele teve a oportunidade de ouvir, e ai dele se recebeu, se creu, se não creu. Diz a palavra do Senhor, se é nessa casa, nesta cidade, para essa pessoa que você pregou, não quis ouvir, não, sacode a terra do teu pé para não tirar nem a poeira. Sacode, para que isso sirva como testemunha contra eles. A nossa função é pregar o Evangelho. Deus nos deu poder e autoridade sobre os demônios e Ele nos enviou para pregarmos o reino. E Ele nos disse, não leve nada, porque a função de cumprir, a função de convencer o homem é do Espírito Santo, não é nossa. Vamos cumprir o mandato que o Senhor deu para cada um de nós, com esmero. E ai daquele que for achado infiel, negligente para com esse mandato do Senhor. E aí o que os irmãos faziam, fizeram nesse contexto? Saíram felizes pregando o Evangelho. Versículo 6 diz, já encerrando aqui, diz, então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte
Louvado seja Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Recebemos nesta noite, ou tenhamos consciência disso, que recebemos do Senhor, temos do Senhor um mandato e que devemos cumprir com esmero. É um mandato divino, não é humano. E Deus nos deu capacidade. O homem primeiro quer ver um currículo, para depois dar um emprego. Deus chama, depois ele dá o currículo. Deus chama, Deus capacita e Deus envia. Eu e você, nós somos um enviado do Senhor para pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra, para pregarmos o reino de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Reino de cura, reino de onde há cura, a libertação de oprimidos, os demônios são expulsos e o nome do Senhor é glorificado. Eu quero orar com você, irmãos que estão aqui comigo no templo, eu quero orar com os nossos internautas também, que Deus manifeste, para que a bênção do Senhor alcance cada um dos nossos irmãos, que nós já oramos no início do culto, nós já oramos pelos que estão enfermos, oramos acreditando que Deus cura, que Deus faz milagre, porque Ele nos deu isso. Ora, te dou autoridade, poder e autoridade sobre os demônios e também para efetuar curas. Ele não diz que é para curar só uma doença ou outra, ele diz curas. Todas as enfermidades estão sujeitas à autoridade do nome de Jesus Cristo. Nenhuma enfermidade está dizendo, eu não vou sair, eu não tenho solução. Tem. Deus é a última palavra, a palavra é do Senhor. Amém? Eu quero ver com o irmão Cleberson, se tem irmãos conosco pedindo oração, para nós estarmos orando juntos em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo do Senhor, e Deus estará ministrando a cura e nos dando a vitória em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Temos? Nossa irmã Gláucia está conosco. Glória a Deus. A nossa irmã Rosária também está conosco, lá da Bahia. Amém, irmã Rosário. Nossa irmã Marionita também está conosco. Aleluia. Nosso irmão Paulo César, que não perde um. Glória a Deus, irmão Paulo. Deus abençoe, meu santo. Nossa irmã Janice. Oh, aleluia. Irmã Janice, baianinha também. O Edicácio. Oh, glória a Deus. Saudade desse irmão. Saudade do meu irmão Edicácio. Só indo lá tomar um café. E a Mara lá do... Mara do Pará, louvado seja Deus. Então nós temos da Bahia, temos no Pará, temos gente aqui no DF, louvado seja Deus, né? Graças a Deus pela vida dos irmãos, que Deus abençoe os irmãos ricamente. Lembre-se, você tem um mandato de Deus. Devemos cumpri-lo com esmero, com fidelidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pelo irmão pastor Brandão. A Glena está falando aqui do pastor Brandão, um homem que ora 8 horas por dia. Glória a Deus, irmãos. E o outro pastor, como é o nome? Wilson Couto. Ele onde ele é? Sim, certo. Amém. Vamos orar pelos nossos irmãos, pastores, homens de Deus que receberam, assim como eu, como você, este mandato do Senhor. E devemos cumpri-lo com esmero, com fidelidade, com zelo, com alegria em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos agradecer a Ti por esta noite maravilhosa, por esse dia, Senhor Deus amado, maravilhoso, marcante nas nossas vidas. Nós oramos a Ti agradecido pela vida, pelo ar que respiramos. Oramos a Ti pela vida da irmã Elizabeth Nóbrega, Senhor, ministrando a unção de cura na vida da Tua serva, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus amado, também nossos pastores, que a irmã Glenda citou, pastor Couto, Senhor Brandão, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Ouve o clamor do Teu Filho, Senhor, porque são homens que nós precisamos de companheiros de ministério aqui na terra, para fazermos a Tua obra. Toma a irmã Mara lá no Pará, a irmã Janice, Senhor amado, lá na Bahia, Senhor irmão Zé Melo, a Rosário também na Bahia, a irmã
Marionita, Senhor, aqui no DF, Senhor, o irmão Paulo, que também está conosco aqui. Ó Deus amado, nós oramos pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, como é bom, Senhor amado, fazermos parte da obra do Senhor. Alegra, ó Deus, o nosso coração continuamente na tua obra, servindo com alegria, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, dá-nos uma noite de sono restaurador, paz no coração, faz a provisão para nós, para as necessidades pelas quais passamos, guarda nós e as nossas famílias, em nome de Jesus. E todo levante de Satanás nós repreendemos, nós expulsamos, porque o Senhor nos deu autoridade sobre todos os demônios, e assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja comigo, com os irmãos que estão conosco aqui no templo, com os irmãos que estão pelas redes sociais e com todo o povo de Deus na terra, e todos digam amém, louvado seja Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor.